Indo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de cenários. Nesse segmento de vídeos, a gente até demora bastante para fazer, mas esse segmento de vídeos chega ao vídeo de número 109. Veja que no método do canal, toda vez que nós olhamos para aquelas informações que nos levam até as nossas tomadas de decisão, a principal delas é sobre cenários, análise de cenários. Depois nós olhamos para as empresas do ponto de vista dos seus projetos, até para ver se o projeto tem consonância com o cenário, e por fim nós olhamos os múltiplos, os indicadores, que esses sim são mais fáceis e a gente consegue olhar com muito mais frequência, mas a gente precisa que tudo isso esteja alinhado. E hoje nós vamos conversar sobre o abandono que vem acontecendo do ESG e também nós vamos dar uma olhada na questão de crédito para fins de energia elétrica e como é que essas coisas todas se relacionam, formando aí, dando a ideia então de um cenário que a gente pode ter pela frente. Hoje eu não vou olhar a grade de cotações, mas para você saber que o Ibovespa está indo a 119.500 pontos aproximadamente, está caindo aproximadamente 1,30%, ou seja, está na sua franca descendente, como já vinha há algum tempo atrás. Onde isso vai parar, eu não tenho a menor ideia. Mas vamos dar uma olhada aqui só para complementar uma das notícias que a gente deu, principalmente no último vídeo, que eu vou deixar aqui no final. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele veio avisar os seus acionistas sobre a data da Assembleia Geral Ordinária e também extraordinária. Isso indica que vai ter alguma informação interessante. Será que vai ser sobre proventos? Bom, quem sabe. Mas, de qualquer forma, essas duas vão estar previstas para a data do dia 29 de abril de 2025. Isso aqui saiu ontem, isso aqui saiu no meio da tarde. Eu já tinha conversado sobre as datas de Assembleia Geral Ordinária de outras empresas, que eu disse normalmente acontece ali pelo mês de abril. No caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 29 de abril de 2025. Vamos ver o que tem aí pela frente. Depois, em algum momento oportuno, vamos conhecer a pauta. Agora, indo para a construção do nosso cenário propriamente dito. Então, aqui na Infomoney, essa notícia aqui, ela saiu no dia de ontem, assinada pela Reuters. A Reuters é um hub que distribui notícias, eles simplesmente tiram de lá e trazem aqui a tempo da sua publicação, no caso aqui é a Infomoney. E veja que o Tribunal Regional Federal, aqui da primeira região de Brasília, suspende a conversão de contratos de termoelétricas que foram compradas pela Âmbar. Como a gente vem acompanhando isso aí, ponto a ponto, desde que foi editada a medida provisória, a Texaco, a Âmbar comprou as usinas termoelétricas da Eletrobras e também depois comprou a distribuidora de energia do Amazonas, totalmente endividada, a Amazonas, o nome dela. Agora, isso aí já havia uma negação por parte do órgão específico da Agência Nacional de Energia Elétrica. Depois, um dos que deu parecer contrário voltou e fez o parecer em tempo administrativo. Houve 17 reuniões fora da pauta com o Ministério de Minas e Energia, Ministério de Minas e Energia, MME. Então, tudo meio estranho. E agora nós estamos diante de então mais um impasse, porque aqui, claro, vejam, essa suspensão é em caráter liminar, provavelmente vai ser revista pelo juiz, e o que acontece aqui, que se está pleiteando é a mudança na remuneração nos contratos de energia de usinas termoelétricas da Eletrobras, comprada pela Âmbar Energia, que pertence ao grupo JIF, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Esses compromissos seriam convertidos para contratos de energia de reserva, CER, com uma nova forma de remuneração das usinas, conforme disposto em medida provisória editada pelo governo no ano passado. Então, nessa medida provisória, o que ele diz é o seguinte, havia um passivo lá, então, por conta de dívidas. Isso aí seria distribuído por todos os consumidores, cada um de nós pagaria, seja pessoa física ou jurídica. E o que acontece aqui? Por que está andando isso para frente? Quem está pleiteando isso é essa Cigás, porque ela assim, não, para, eu também estou envolvido, eu sou fornecedor de gás para essas usinas. Eu quero saber como é que eu vou ter participação, porque de certa forma eu também fui lesado, acho que é isso aí que eles estão entendendo, com relação ao não pagamento. Então, mais um capítulo que a gente está trazendo à tona, mas aqui o importante que eu quero chamar a atenção é porque nós estamos falando de termoelétricas. E você vai ver que muitas empresas, como por exemplo Copel, entre outras, a Eletrobras, estão querendo se livrar dessas termoelétricas, justamente porque eles querem se posicionar como empresas que só geram energia limpa e ganhar o selinho ESG. Aqui tem uma outra notícia que está na CPG, óleo e gás, óleo, petróleo e gás. E esse site aqui tem essa reportagem que está assinada por Valdemar Medeiros no dia 6 de janeiro. Então, distribuidoras de energia querem 70% de reserva.
seria o fim da energia solar, e eles reportam aqui a esse projeto de lei 4831. O que eles estão querendo fazer aqui é o seguinte: depois na reportagem você pode dirimir, eu vou ficar por aqui para que o vídeo não fique muito longo, mas é mais ou menos o seguinte: eles estão dizendo o seguinte: quando a quantidade de instalações chegar a 30%, eles não farão mais. Hoje, esses números eles estão aqui nessa ordem de 8%. E esse PL é o PL que garantiria para as distribuidoras os outros 70%. Por isso que estão chamando isso como reserva de mercado. Então é mais um PL para imputar a reserva de mercado. Beneficiando aí, claro, né, aquelas distribuidoras, porque se, imagina, a totalidade de uma população coloca energia solar, isso significa que eles vão receber apenas o valor mínimo de pagamento justamente pelo uso da linha. Mais um lobbyzinho, nos quais nós já estamos acostumados aqui no nosso Brasilzão. Aqui na Infomoney saiu essa reportagem aqui, assinada por Murilo Mello, no dia 3 de janeiro de 2025. Quais elétricas ganham e quais perdem com as novas regras para o leilão da ANEEL? Que leilão é esse aí? É o leilão da parte de geração. Então, uma das que, teoricamente, perderia seria a Eneva. Isso porque quem tem concessões até 2027 não participaria dos... foi um leilão assim, que ele foi quebrado em partes. Então, foi estabelecido por datas e, consequentemente, dentro das datas que pertenciam à Eneva, ela não participaria. Isso fez com que as ações dela caíssem 9,3% no dia em que isso foi divulgado, que foi na última quinta-feira. Se a gente coloca a última quinta-feira aqui, nós estamos nos referindo ao dia 1º de janeiro. Desculpa, dia 2 de janeiro. Bom, a visão era que as novas regras poderiam limitar a capacidade da empresa de participar com usinas térmicas a gás. Então aqui a gente está voltando, né, para as termoelétricas, que é o assunto principal do que nós vamos conversar. A decisão de separar usinas existentes em novas visa estimular a expansão da capacidade instalada, mas pode prejudicar termoelétricas existentes. O importante aqui é o aumento da capacidade instalada, porque essas usinas elas vêm para suprir momentos de deficiência, como, por exemplo, reservatórios baixos ou qualquer outro, vamos chamar assim, de sinistro, poderiam acontecer dentro da parte de fornecimento, por conta da geração dessa energia elétrica. E essa separação aqui pode prejudicar termoelétricas existentes, cujos contratos de compra de energia, os PPAs, expiram após julho de 2027, que ficarão então impossibilitados de competir nos produtos a partir de 2028. Aí o que a XP identifica aqui? Aí que tá. Quem é que se beneficia, segundo a XP? Quem seriam as empresas que seriam beneficiadas? Copel, Auren, que faz parte da carteira do canal, e a Eletrobras, essa que vendeu as suas termoelétricas para a Âmbar. E lá do outro lado dessa história toda, nesse leilão, tem diretrizes que confirmam que termoelétricas que sejam movidas a carvão, diesel ou óleo combustível, essas estão excluídas da competição, alinhando-se ao objetivo da transição energética. Então, foi por essa razão. E aí, o que foi feito aqui? Foi feito isso aqui, ó. Isso na reportagem do Poder 360, que vai falar mais ou menos aquilo que nós vimos, né? O governo ampliará térmicas a gás existente no leilão de energia. Reportagem assinada por Vinícius Sassini, no dia 29 de maio. Ali foi um erro meu, tá? Um erro de construção do documento. Na realidade, esse documento é assinado por Felipe Salgado, esse aqui é o original, no dia 3 de janeiro de 2025. E aqui traz, né, como abordagem principal, né, a mudança que visa permitir contratação de usinas termoelétricas a gás existentes para os anos de 28, 29 e 30. A gente fica pensando, né, que algumas empresas aí andaram adquirindo, enfim, termoelétricas. E aqui de novo, ó, na redação original, essas usinas só podem concorrer para a entrega de energia nos anos de 25, 26 e 27, o que fez despencar as ações da Eneva. E essas que ficariam de fora sofrem aqui algumas avaliações, como por exemplo que não faz sentido deixá-las de fora essas usinas, uma vez que são mais baratas que as usinas que serão construídas. E também chama atenção aqui, porque que depois eu vou emendar com o segundo assunto, que é, aliás, o assunto principal, né, que eu diria. Esse aqui é o assunto de preparação. Olha só, o que dificulta na prática também essas novas construções é porque os 3 maiores fabricantes globais de turbinas a gás, que é a GE, a Siemens e a Mitsubishi, eles estão com a sua capacidade lotada. E essa ocupação se dá aqui pelos próximos 5 anos, por conta de demanda aquecida dos Estados Unidos
por conta do aquecimento da infraestrutura de data centers. É aqui onde nós vamos chegar, nesse ponto. A reserva de capacidade de energia é contratada para assegurar a disponibilidade da capacidade adicional do sistema interligado nacional, que é o seguinte: baixou os reservatórios ou teve algum outro problema de fornecimento, vai lá e compra energia através destas usinas termoelétricas. Se eles estão fazendo essa previsão para que se tenha capacidade suficiente para gerar energia em momentos de alta demanda, é porque isso já está no horizonte da ANEEL. Existe uma informação aqui, ou o cenário está sinalizando que, embora hoje se apresente uma ideia de sobreoferta de energia, parece razoável se pensar que logo ali se haverá um aumento dessa demanda. É com isso que eles estão contando. Na verdade, essa é a construção do cenário. E aí que eu acabei pegando no YouTube esse vídeo aqui, ó. Bancos traíram a ONU? Uma pergunta, né? O abandono da pauta climática, o abandono da pauta ESG. É um vídeo aqui ó, de 36 minutos. Eu não vou fazer correr o vídeo, mas eu fiz desse vídeo um resumo para trazer para você a informação que eu entendi como relevante na construção do cenário. Resumo esse que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é um estudo sobre o vídeo Os bancos traíram a ONU, abandono da pauta climática. Então, analisando os 3 tópicos principais do vídeo e como eles se conectam, né? Então, que é o abandono da pauta ESG pelos bancos, o problema do crédito nos Estados Unidos e a necessidade de crédito para empresas de tecnologia. O abandono da pauta ESG pelos bancos. Então, na parte aqui do ESG, né, que é o ambiental, social e governança, se refere aos critérios que avaliam o desempenho de uma empresa em relação à sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa. Bancos e investidores têm usado esses critérios para decidir onde colocar seu capital. Na verdade, é o seguinte, eles fizeram uma aliança global para concessão de crédito, onde eles dariam preferência, quando não escolheriam quem não tivesse, o tal selo ESG, só para essas empresas, justamente com foco nessa pauta, principalmente a pauta ambiental. A pauta social vai dizer respeito à questão daquelas contratações por sexo, por etnia, ou por qualquer outra coisa dessas que eles criaram. Mas por que então, os bancos estariam se afastando dessa pauta? Por quê? Bom, existem várias razões possíveis. Então aqui, ó, foco no retorno financeiro imediato. Não sei se seria bem isso, tá? O vídeo traz um pouco dessa forma. Em momentos de incerteza econômica, como um possível aperto do crédito, o que veremos a seguir, a prioridade dos bancos pode ser voltar para o lucro do curto prazo em vez de investimentos com retorno a longo prazo, que é o caso do ESG. Na realidade, o ESG não mostrou retorno em prazo nenhum, né? Gerou uma grande dificuldade, em muitos casos até uma retração. Também tem pressão política e ideológica. Em alguns países, a resistência à política crescente à agenda ESG, porque eles associam ao ESG uma questão ideológica ou até por conta do que eles chamam de pauta woke. Por exemplo, a China não vai aderir a isso aí de jeito nenhum. Da mesma forma, a Rússia também eles vão pular fora dessa barca. Tenho dúvidas a Índia. Dificuldades de mensuração e padronização da questão ESG. Medir o impacto das práticas ESG pode ser complexo e a falta de padrões claros dificulta a comparação entre empresas e a tomada de decisões desses investimentos. E também tem o greenwashing, que é o cara diz que é, mas não é. Ele só diz para ganhar o crédito. Segundo aspecto lá do vídeo, e o problema do crédito, o autoendividamento. No vídeo é apontado o autoendividamento da população dos Estados Unidos. Isso significa que as pessoas estão com muitas dívidas, o que pode dificultar o pagamento de empréstimos e gerar inadimplência. O Brasil está parecido, o Brasil está com quase 80% das famílias endividadas. A gente verifica isso de vez em quando aqui no canal. Com isso, como isso se relaciona com o abandono do ESG? Um cenário de autoendividamento pode levar a um aperto de crédito, ou seja, os bancos se tornarem mais rigorosos na concessão de empréstimos com medo de calote. Nesse contexto, a prioridade passa a ser a segurança do crédito e o retorno financeiro imediato, o que pode levar os bancos a abandonarem o crédito ESG. Por quê? Para o sujeito ter o selo, ele precisa de um monte de comprovações. E isso exclui muita gente que precisa do crédito. Por exemplo, do que nós estamos vendo ali, as usinas termoelétricas. E olha que nós estamos falando das usinas a gás. Como é que o sujeito, se ele vai fazer novas usinas, ele vai comprovar o selo ESG, quando na verdade essa usina ela não tem o apelo ambiental da forma como eles colocam aqui. Sem falar a questão do consumo, ou melhor, daquilo que é chamado de pegada de carbono, daquelas marcas de carbono. Ou seja, como é que ele comprova? Não tem, então não seria concedido crédito nesses termos. Com isso, se está perdendo um bom pagador, às vezes para fornecer crédito para aqueles que já estão endividados, podendo se tornar inadimplentes. E um dos que demanda crédito é justamente isso aqui, ó, necessidade de crédito para empresas de tecnologia.
inteligência artificial, armazenamento, né, e também o consumo de energia para se manter. A evolução da IA exige um aumento significativo da capacidade de armazenamento de dados e no consumo de energia para processamento. Empresas de tecnologia precisam de investimentos para expandir sua infraestrutura e atender a essa demanda. Juntando tudo, conexão com os créditos, no caso aqui dos Estados Unidos. Se houver um aperto no crédito, como mencionado anteriormente, as empresas de tecnologia terão mais dificuldade em obter financiamento para seus projetos. Isso porque não teriam selo ESG. Em conexão com o abandono do ESG, os investimentos em infraestrutura para suportar IA, como data center, pode ter impacto do ponto de vista ambiental, mas são aquelas empresas que não são certificadas ESG, devido ao consumo de energia. Se os bancos abandonarem a pauta ESG, eles podem se tornar mais propensos a financiar projetos com alto impacto ambiental, mesmo alto impacto ambiental é o seguinte, sem ter o selo ESG, mesmo em detrimento de alternativas mais sustentáveis. Interligação aqui dos 3 pontos de tudo que nós falamos, o vídeo sugere que o alto endividamento nos Estados Unidos pode levar a um aperto do crédito, o que, por sua vez, intensifica a busca por retornos financeiros imediatos pelos bancos, levando-os a abandonar a pauta ESG. Ao mesmo tempo, a necessidade de crédito para empresas de tecnologia impulsionada por IA e uma demanda por financiamento que pode entrar em conflito com os princípios ESG, especialmente se os bancos estiverem menos comprometidos com a sustentabilidade. Não é por falta de comprometimento com sustentabilidade, é porque ela acaba, da forma como é concebida, acaba se tornando inviável e, consequentemente, o crédito é que está fazendo essa estrutura toda girar. E, consequentemente, se ocorrer de não ter concessão de crédito para bons pagadores, você só se mantiver com crédito para aqueles que podem se tornar inadimplentes, se está beira de um colapso do sistema bancário. Por outro lado, o que se tem observado é exatamente o crescimento desses data centers. O Brasil é caracterizado por ter energia barata e abundante. Então, muito provavelmente, o que se está imaginando aí no futuro muito próximo, que é o fechamento do cenário, é que o Brasil ofereça essa oportunidade de ter aqui data centers com energia barata, já que tem aqui água abundante para a questão dos resfriamentos, que também são necessários, muitas vezes, esses data centers, e também a gente vê aí o país, de alguma forma, se preparando com esse edital provável, né, de leilão para fins de termoelétricas, o que antigamente estava olhando com um certo distanciamento, de repente começou a olhar com proximidade. Então, está indicando algo interessante, principalmente na parte de geração de energia elétrica com relação ao mercado livre, aos moldes que aconteceu com a S Brasil e a Microsoft, que acabou contratando energia direta de um dos parques eólicos da AES Brasil. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus, deixando como sempre o meu grande abraço.